Olá, boa noite a você de casa, ligado na TV Sim, canal 16.1. Uma alegria estar chegando à sua residência, dê-nos licença, estamos chegando com mais um tema, um assunto importantíssimo nessa noite. O nosso programa sempre das 18 às 19 horas, com reprise às 6 da manhã, de 6 às 7 da manhã. Então, para você que está acordando nessa manhã de quinta-feira, ligou a televisão aí no nosso canal 16.1, na TV Sim, acompanha também o bate-papo das 6, sempre um bate-papo muito agradável, descontraído, trazendo informação, coisas importantes da nossa cidade. E o assunto de hoje é saúde, falando especificamente de cirurgias complexas, né? Através do SUS, que já são realidade aqui na cidade de Linhares. E eu quero apresentar os convidados dessa noite. Eu recebo aqui, ao meu lado está o Dr. João Eduardo Tinoco, que é médico cardiologista, e o Dr. Pedro Nunes Boixá, que é um neurocirurgião. Dr. João, aqui do meu lado, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui para a gente poder esclarecer o que Linhares tem de diferente hoje para apresentar a medicina. Em termos de saúde, né, doutor João? E doutor Pedro já, inclusive, participou conosco no Sim Notícias há um tempo atrás, falando dessa inovação, dessa novidade chegando aqui para Linhares e vai trazer mais uma informação importante. Boa noite, doutor Pedro. Exato. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui. E o nosso canal aberto a você de casa para participar, para interagir conosco, né? O nosso canal do WhatsApp 996224547. Você pode mandar sua pergunta, inclusive. O nosso bate-papo de hoje, nós vamos tratar mais especificamente dessa cirurgia de retirada de tumores no cérebro, né? Tumores cerebrais. Nós fizemos uma reportagem na ocasião que o Dr. Pedro esteve aqui, falando de duas cirurgias de crânio, mas o bate-papo de hoje nós vamos trazer um avanço ainda maior, que são cirurgias feitas, né, através do uso do canal aqui do nariz, né, das fossas nasais. É introduzido ali como é que se chama, doutor Pedro? O nome seria uma cirurgia transesfenoidal transnasal. Nossa, né? Mas vamos traduzir isso. Quer dizer o seguinte, para a gente acessar tumores intracranianos, a gente usa a via nasal, uma cirurgia sem corte. Ou seja, as narinas, né? As narinas. Por esses canais aí que... Exatamente. Uma evolução muito grande e importante disso tudo, gente, que essas cirurgias já são disponibilizadas pelo SUS, né? Pelo SUS. O Sistema Único de Saúde, uma revolução. Ô, doutor Pedro, eu me lembro que na época o senhor esteve aqui para falar das duas cirurgias, né? Um dos meninos lá, se não me engano, o Henrique, né? E o Yuri, né? Isso. Eles chegaram com... O Henrique tinha um câncer, né, no cérebro, e o Yuri tinha um tumor, mas não era um tumor não era maligno, né? Mas era um tumor bem complexo. A diferença para essas cirurgias realizadas semana passada, que o senhor vai falar daqui a pouquinho, é que naquelas duas foram feitas, teve a necessidade de fazer uma abertura do crânio. Abertura craniana. A gente tem que retirar o osso craniano para a gente acessar esse tipo de lesão, né? E agora a gente conseguiu, além disso, agora essa via que é pelo nariz para algumas lesões específicas, né? Cerebrais, intracranianas. Ou seja, é uma cirurgia que não precisa fazer aquele corte profundo no cérebro, né? Aliás, na caixa craniana. Né? Não. E até antes disso, principalmente para o público, os nossos pacientes femininos, parece algo bobo. Para elas faz muita diferença, cortar o cabelo. Para uma mulher é como se fosse parte do corpo dela mesmo. Então isso evita o corte de cabelo, evita o corte na pele, uma questão estética, diminui o risco de infecção, diminui as complicações pós-operatórias, diminui o tempo que o nosso paciente permanece internado. Por exemplo, esse caso da Dona Maria, ela já saiu da sala extubada, ou seja, fora do tubo, já batendo papo, conversando normalmente. Que foi a paciente da semana passada, né? Foi, Dona Maria. Que bacana. Bom, a equipe que participou dessa cirurgia, a gente pode citar aqui, inclusive, os profissionais, né? Além do senhor, quem mais operou lá essa paciente? Se você me permitir, gostaria de contar um pouquinho da história. Então vamos lá, começou. Vamos aproveitar. Na verdade, isso aqui é só um resultado de um planejamento. Começou lá atrás com o pai do Dr. João Eduardo, Dr. João Batista, que sempre falou sobre isso, sobre a perspectiva dessa região, de quanto a nossa população precisaria de um serviço de alta complexidade. E aí, dali para frente, o João tem brilhantemente tocado isso aí, com essa perspectiva de sempre trazer novos médicos, com novas tecnologias para Linhares,
demos alguns passos, como foi naquela outra entrevista, os passos que a gente começou a fazer, criar uma referência, né? Alguns tumores já foram em outras épocas operados aqui pelo SUS, mas não como referência e como regra. Era uma exceção, agora é uma regra. E a gente criou uma referência para a região. Ou seja, Linhares hoje está como referência nessa patamar. Região norte. E agora, o passo seguinte, nós conseguimos fazer essa cirurgia transnasal, que é pelo nariz, e um agradecimento, além do Dr. João Eduardo, que foi o grande impulsionador disso, ao Dr. Ângelo, que participou dessa cirurgia, e especialmente ao Dr. Leandro Chiarelli, que é o otorrino, que, poxa, viajou 800 quilômetros para poder fazer essa cirurgia e foi uma peça fundamental para que essa cirurgia tenha ocorrido. Tá, João. Daqui a pouco a gente vai pedir mais detalhes desse procedimento, mas eu quero saber do Dr. João aqui. O Dr. João já está há quantos anos em Linhares, Dr. João? 15 anos. 15 anos. O Dr. João é de Itaperuna, né, no estado do Rio de Janeiro. Escolheu Linhares como morada, já está aqui há 15 anos. É médico cardiologista. E eu me lembro muito bem, né, do trabalho que o senhor vem fazendo, né, em busca de oferecer, através do Serviço Único de Saúde, esses procedimentos, né, não só de cirurgia craniana, mas também cardíaca e outros mais, né, doutor João? Sim. Nesse ponto nós avançamos muito aqui. Muito. Há 15 anos atrás, 3 de outubro, na verdade, é o dia que eu me mudei, botei as coisas no carro marcado, e vim, né, de vez, né, então... Quando eu tive essa mudança de vida, né, a gente vinha carregando um sonho, né, que era, pelo menos, ter um espelho do que foi feito em Itaperuna, porque Itaperuna é uma cidade muito menos próspera que Linhares, é uma cidade que tem uma economia que acabou se pautando em volta de um hospital, e meu pai sempre brinca, né, o Renan Catarantino, que foi meu tio, irmão da minha mãe, que foi o grande idealizador do hospital, uma história muito bonita, né? Então, Itaperuna vive em função da área. Infelizmente, ele veio a falecer o ano passado, mas ele criou uma perspectiva e, por sinal, hoje, todos que estão aqui passaram por Itaperuna e acabam tendo esse sentimento. Então, um dos lemas lá é você fazer o melhor pelo próximo, então pelo paciente. E nós sempre tivemos esse desafio, né, de atender o SUS com qualidade, e foi a primeira atitude nossa, foi tentar o credenciamento do SUS. Na época era o Dr. Edilson como provedor do Hospital Rio Doce, e a Fátima, que hoje está conosco novamente no hospital. Nós conseguimos o credenciamento junto com o apoio, na época, deputado Zé Carlos Elias e do Guerino também, que era o nosso prefeito na época, e nós fomos agraciados como o 3º centro credenciado pelo SUS do Espírito Santo. E 15 anos se passaram. Hoje Linhares ela se colocou num patamar totalmente diferente no cenário nacional e até mesmo internacional. Hoje nós somos referência, o maior centro de cirurgia endovascular do coração, angioplastias coronarianas complexas, que no caso se denomina CHIP, né, que são Complex High Intervention Procedures, a sigla americana, mas o que dizer, procedimentos que são muito difíceis de realizar, e assim como as oclusões crônicas, nós temos o maior volume do Brasil. E nós temos o maior centro do Brasil, sendo o 2º centro da América Latina. Olha aí, que interessante. Então, nós temos um registro todo documentado pela Sociedade Sul-Americana e Brasileira de Cardiologia Intervencionista, em que nós somos referência hoje para o Brasil e para a América Latina nesse tipo de angioplastia complexa. Então, em muitos dos casos desses pacientes que iriam para cirurgia cardíaca, ele teria indicação que o médico fala, não, sua artéria está 100% bloqueada, 100% entupida, então não tem jeito de passar o catéterzinho. Isso veio por terra e hoje é uma realidade. As minhas segundas-feiras são todas fora hoje de Linhares, né? Então eu estou rodando o Brasil
todos os locais aí, Brasília, São Paulo. Toda segunda-feira eu estou num local diferente hoje, fazendo esses procedimentos. Tem um procedimento que eu sou o único habilitado no país para fazer. Então eu acho que a gente, com essa sede e a vontade que nasceu em Itaperuna, né, pelos desbravadores lá, e de fazer uma medicina de primeiro mundo. Expandir isso para outros lugares. Que também. O nosso lema é fazer uma medicina de primeiro mundo no interior do estado. Então, Quem ganha somos nós, né? Nós aqui da região norte, né? Porque não é só de Linhares, todo o norte. O senhor mesmo disse, é referência hoje à cidade, né? Isso. Imagine que venha pacientes da Bahia, de Minas Gerais, aqui, essas cidades mais próximas também. E a gente está acompanhando esse crescimento de Linhares, né? Eu já até estava conversando, quando eu cheguei em Linhares tinha 110, 120 mil habitantes. Hoje a gente está próximo a 200 mil. Tá muito longe disso. A medicina, ela está dando um crescimento a passos largos, entendeu? Em breve a gente vai ter novas estruturas hospitalares. Hoje, a parte de diagnóstico por imagem, nós temos a clínica mais moderna do Espírito Santo, né? Entendeu? Com os equipamentos mais modernos do Espírito Santo, assim mesmo como a neuro, a gente conseguiu... Essa questão de diagnóstico, ele tem que acompanhar também, né? Não adianta você ter... Veja bem, a medicina, como o Pedro falou, assim, eu vim primeiro por ser mais velho, né? Então ele está vindo e graças a Deus a gente conseguiu trazer estímulo para as pessoas que vieram depois, para você vir, porque às vezes é difícil você trazer um profissional super especializado para o interior, e isso vai se montando um quebra-cabeça. Não adiantaria ele vir para cá se não tivesse um aparelho de ressonância, um especialista que tem hoje, um dos profissionais mais capacitados do Espírito Santo hoje trabalha conosco na parte de radiologia por imagem, de tomografia e ressonância. Então é o chefe do serviço hoje que faz essa situação. Sem essas ferramentas não dá para trabalhar. Não dá. Então alguns centros ainda utilizam como de imagem, né, de uma telemedicina que pede a opinião do médico por internet e tudo, mas é diferente você conseguir trazer e ter um contato físico com um profissional que tem uma capacitação, com treinamento muitas das vezes no exterior, e você conseguir juntar essas pessoas, entusiasmar todas para a gente conseguir fazer as coisas diferentes. Eu acho que é bem trabalhoso, né? O Pedro, a gente compartilha do ideal de sempre estar inovando e trazendo a medicina, a melhor medicina que se faz no mundo, a se fazer aqui, porque na verdade a gente vive aqui, né? Então... Pois é, doutor Pedro, eu até sentia nele esse entusiasmo no bate-papo que fizemos da vez passada, né? Essa alegria de poder trazer esses procedimentos, né? E oferecê-los, inclusive, através do Sistema Único de Saúde. A gente sabe que é onde está a maior demanda, né? São pessoas que necessitam desse amparo do Estado. A gente vai continuar com esse assunto, um assunto muito importante, gente, saúde aqui no município de Linhares, e cirurgias que antes estavam restritas aos grandes centros, né, a hospitais modernos de São Paulo, enfim, Vitória, São Paulo e outras cidades maiores, hoje já são realizadas aqui em Linhares. Linhares também tem sediado alguns congressos, né? A gente tem visto aí a movimentação feita pelo Dr. João, recebendo médicos, inclusive até de fora do país, e o Dr. João vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. E agora essa novidade aí, cirurgias para retirada de tumores no cérebro, né? Usando aí como acesso às vias nasais, né? Então veja que é uma evolução aqui para a nossa cidade. Nós vamos a um rápido intervalo, nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco vai ter outro médico conosco também, vai participar desse bate-papo, o Dr. Ricardo Perrone, que é cirurgião vascular e endovascular, também vai conversar conosco, levando até você essa informação importante sobre saúde, sobre cirurgias aqui no município de Linhares. O Bate-Papo das 6 volta já já. Olá, você de casa, ligado na TV Sim, digital 16.1, estamos no Bate-Papo das 6 e o assunto hoje, cirurgias complexas, né? Pelo SUS aqui em Linhares, isso já é uma realidade. Nós falamos aqui de cirurgias cardíacas e cirurgias também cerebrais, estamos com os profissionais, nossos convidados de hoje, né? Bom, antes de retomar o nosso bate-papo, eu quero atender a mensagens, né? Pessoas que estão mandando mensagens e vamos colocar na tela aí, tem uma telespectadora que mandou uma mensagem pra gente, a Mariana.
Boa tarde, já boa noite, né? Meu nome é Carla Marins. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Dr. Pedro, nosso convidado de hoje, pelo trabalho emocionante que tem feito em Linhares. Agradecer também ao Dr. João por ter trazido o Dr. Pedro aqui para a nossa cidade. A minha pergunta é a seguinte: recentemente, o filho de um amigo foi operado pelo Dr. Pedro porque ele tinha um tumor no cérebro e hoje ganhou vida nova. Há 8 meses tenho o diagnóstico de um tumor na minha cabeça. Já fui em vários médicos aqui na cidade e querem cobrar muito caro para essa cirurgia, não tem condições, né? Gostaria de saber como faço para conseguir essa cirurgia pelo SUS. Dr. Pedro, mais uma vez, obrigado. O clamor da comunidade, né? As pessoas que não têm... Só para contextualizar aqui, gente, a cirurgia, essa cirurgia que o Dr. Pedro falou aqui, né? Usando as cavidades nasais para acessar um tumor no cérebro, ela é avaliada em mais de R$100 mil, ou seja, a maioria das famílias não tem condições de custear uma cirurgia dessa que tem que ser feita pelo SUS, não tem jeito, né? E hoje ela tem sido feita no Hospital Rio Doce pelo SUS, mas falta assim um programa específico para esse tipo de cirurgia, né, Dr. Pedro? Exato, é porque são cirurgias de altíssima complexidade que demandam uma tecnologia muito grande, uma ressonância de excelente qualidade que o Dr. João já trouxe, uma máquina de hemodinâmica, microscópio cirúrgico que hoje acabamos de receber isso em primeira mão, né? O melhor do estado chegou para a gente agora. Então depende de um investimento muito grande, porque os materiais eles são muito caros, mas a parte médica a gente oferece toda pelo SUS. Respondendo à pergunta da Mariana, é só marcar uma consulta, a gente vai ter um enorme prazer de te receber lá. E se o seu caso for efetivamente cirúrgico, tenha certeza que você será operada pelo SUS sem nenhum problema. Vai ser um prazer para a gente. Pois é, eu saí da pergunta já passando para o Dr. Pedro, mas esqueci de apresentar o nosso convidado que acabou de chegar também, que participa conosco, o Dr. Ricardo Perrone, é cirurgião vascular e endovascular. Dr. Ricardo, obrigado pela presença. Muito obrigado pela participação. Dr. Ricardo, o senhor não é linharense, imagino, né? Não. Não é? Não, mas vim morar na cidade, estou gostando bastante da cidade, fui muito bem acolhido. Que bacana. E gostaria de agradecer até você e os linharenses pela recepção. Prazer para nós. Eu vendi Itaperuna também, não? Sim. Também estava em Itaperuna. Nós temos uma força-tarefa de Itaperuna aqui, né, Dr. João, pro nosso bem, graças a Deus, né, cuidando da nossa saúde, e o Dr. Ricardo também faz parte dessa equipe. A gente está misturando os assuntos aqui, nós estamos falando de cirurgia do cérebro e de cirurgias cardíacas, gente, justamente para mostrar que Linhares está nesse rol, né, das cidades que hoje são referência em todo o país. Muita gente que, Dr. João, tinha que pegar aí longas horas de viagens até para fazer diagnóstico indo para Vitória e para São Paulo, né, os grandes centros. E muitas dessas patologias, como o AVC, o isquêmico stroke, né, que nós estamos conseguindo fazer aqui brilhantemente, né? Então tem casos que o paciente ele chegou no hospital, ele estava, se fosse receber a terapia convencional que se faz, e não é o que se faz expectante só de olhar, é se fazendo a medicação para tentar dissolver o coágulo. E não funcionando a terapia endovascular, que é você ir lá com uma prótese e para tirar aquele coágulo e o paciente voltar a se comunicar, mexer membros de forma imediata. Então, a gente começou esse projeto com a vida do Pedro há poucos meses e com resultados fantásticos. E isso, eu te digo, eu sou cardiologista, né? A gente participa junto desses procedimentos, assim como o Ricardo, e também tem outros médicos que estão incorporados aqui, como o Dr. Tiago, que é um radiologista intervencionista. Então, cada vez mais a medicina se tornando menos invasiva, assim como o Pedro abordou o tumor via transnasal, né? Então, o intuito da medicina é causar menos lesão para você chegar no ponto que você precisa chegar dentro do organismo e retirar o problema, ou às vezes tampar um shunt ou um aneurisma. Então hoje o tratamento ele vai muito por essa linha de você tentar invadir menos esse paciente com a saída mais rápida do hospital. Muitos dos pacientes nossos hoje, uma angioplastia,
Você faz um procedimento hoje, em alguns casos pode ter alta até no mesmo dia de uma angioplastia, o paciente faz por via radial. A gente chegou a fazer um stroke por via radial. Via radial, o quê? Pela veia? Essa arterinha, uma artériazinha que sai do lado do pulso aqui. Introduz então, o quê? Você vai com um introdutorzinho que é mais ou menos dessa grossurinha aqui de uma bique, e por ele a gente chega no coração ou no cérebro ou nos vasos que você deseja abordar, faz o procedimento, ou se coloca um stent, ou se coloca uma mola, ou se aspira o coágulo, depois retira, coloca-se uma pulseirinha no paciente, o paciente não precisa ficar deitado, ele já fica 4 horas depois, a maioria das vezes ele vai para casa após um tratamento que ele ia ficar sequelado para a vida inteira. Imagine pegar um paciente desse no interior, levar ainda para a capital para fazer um procedimento desse. Ele não teria tempo. Não teria tempo, né? Doutor Ricardo, são situações que demandam assim realmente um conjunto de ferramentas para salvar a vida, né? Porque são minutos preciosos, né? Com certeza. A abordagem multidisciplinar e entre essas especialidades é imprescindível, até para o tratamento ser completo para o paciente ter um acesso à saúde de alta complexidade, tem que ter essa interação entre os profissionais. O doutor João citou aqui, por exemplo, o AVC, né, que é o derrame que a gente conhece popularmente, que envolve muito a questão do cardiologista e o trabalho do neurocirurgião, né? Sim. E qualquer segundo aí é precioso, né? Com certeza. Você tem esse time entre o começo dos sintomas até o momento do tratamento. Você tem de 3 horas a 4 horas para poder ter resolvido esse quadro. Se você perder esse tempo, o prognóstico do paciente a longo prazo tende a piorar bastante. Se você conseguir fazer nesse prazo, a sobrevida aumenta demais. Então, aliás, doutor Pedro, tem um fato até real que ocorreu em Linhares, um paciente, né, que acho que veio passear por aqui, passou mal e foi, acho que um AVC, se eu não me engano, você me contou essa história, né? Esse era um caso de Vitória. O senhor Romildo, ele estava na praia aqui de Regência, ele viu em entrevista que a gente tinha feito aqui pela TV Sim. Ah, que legal. Entendeu aqueles sintomas e falou assim, posso estar passando por esse caso. Ele mesmo ele mesmo chegou aqui, levamos ele para a sala, ele chegou com um lado paralisado, sem fala, e depois do procedimento que levou cerca de 1h30, o senhor Romildo saiu sem nenhum déficit, falando, conversando normalmente. Olha que bacana. Eu vou pedir a nossa produção, inclusive, para preparar algumas imagens das cirurgias que foram realizadas na semana passada. Essa cirurgia para retirada de tumores cerebrais aqui em Linhares. Gente, olha lá, o trabalho de vocês. Doutor Pedro, está por ali, né, doutor Pedro? Eu sou quem está no meio, né? Está no meio ali, né? A Mônica, nossa técnica, que faz toda a diferença, a equipe, né? E ao lado ali o doutor Leandro Charelli, brilhante em toda a cirurgia. E vai estar conosco em todas as próximas cirurgias. Bacana. É uma mulher paciente ali? É uma mulher, Dona Maria. A gente trabalha olhando para aquela ótica, né? Existe uma ótica que está intranasal, está dentro do nariz. Isso, e essa imagem projetada, isso aí já é o próprio tumor. Ah, é o próprio tumor. É o próprio tumor saindo, tem uma ótica intranasal e a gente está olhando para essa tela, mas com todos os instrumentos passando por dentro de cada narina. Que fantástico, né? Então ali pela narina do paciente, vocês acessam esse tumor. Isso. Agora o tumor tem que estar próximo à região nasal ali, né? Isso, eles são tumores que ficam numa área chamada célula túrcica, que é essa bola central, esse círculo central dessa imagem agora. É uma distância que a gente trabalha de 1 centímetro, né? É bem apertadinho, mas quando a gente consegue chegar lá, a gente tem um resultado muito bom. O paciente sai com uma qualidade muito boa. Eu fico aqui, doutor João, em êxtase em ver uma tecnologia dessa oferecida aqui no município de Linhares, coisa assim, é de se admirar, porque é algo restrito às grandes cidades, né? Eu chego até, em alguns casos, né, muitos pacientes, hoje nem tanto, mas nós já chegamos a um ponto, né, que o paciente ficava até receoso. Eu vou fazer um procedimento aqui, então ele perguntava, doutor, o senhor não acha que seria, se eu fosse para Vitória, se eu fosse para São Paulo, eu não teria uma disponibilidade melhor de equipamentos,
Profissionais, a grande maioria com residências em São Paulo, nos grandes centros, e as melhores residências, todo mundo com titulado. Isso aí é a opção de morar no interior. Nós estamos aqui por opção, não por exclusão de um grande centro, né? Mas eu posso garantir hoje que Linhares tem a máquina de hemodinâmica mais moderna disponível no mercado hoje. O Espírito Santo, Vitória não teria. Então, se eu não me engano, são 9 máquinas no Brasil hoje. Então, é com a menor emissão de raio-x, porque o raio-x em excesso ele causa lesões, ele causa danos, tanto para os profissionais que manipulam, que somos nós 3, tanto como para os pacientes aqui, e junto com outro grupo, tem o Tarcísio, o Dr. Rafael, o Dr. Sérgio Maranhão, o Dr. Botelho, tem o Dr. Ângelo também, e isso tudo envolve muita tecnologia. Então, a parte dos tomógrafos dentro do hospital, então, você contar com a disponibilidade desses exames pelo SUS, então, como eu disse, tem uma clínica que disponibiliza hoje a melhor ressonância do Espírito Santo, é a mais moderna, que ela tem uma abertura maior, que às vezes algumas pessoas se sentem desconfortáveis com uma abertura quando você entra para fazer o exame, aberturas muito pequenas. Essa é a maior abertura disponível no mercado. E ela chega a ter 52 canais para se ver. É a única 100% digital disponível. Precisão completa, no nosso meio. Então, é uma ferramenta que ontem nós tivemos um técnico de Vitória que veio acompanhar os exames e ele ficou abismado. A gente está começando a usar essa tecnologia. Infelizmente, ainda a gente faz procedimentos aqui que ainda não são credenciados por alguns planos de saúde. A gente espera que em breve isso se resolva. Tem exames aqui hoje que a gente tem a disponibilidade na cidade, mas o paciente tem que sair, se deslocar para Vitória, ter um custo de 300, 600 reais com passagem, alimentação, sendo que a gente tem aqui os melhores equipamentos, tanto de tomografia, que a gente conta com uma das mais modernas, 64 canais, a ressonância, as tomografias no hospital. Você consegue fazer, esses procedimentos precisam de rapidez para fazer. O diagnóstico tem que sair muito rápido, né? E a diferença é que nós temos convênios tanto para ressonância como tomografia e ultrassom, todos os exames que a gente disponibiliza hoje na nossa rede, no nosso meio de atuação, eles têm um credenciamento pelo SUS ou pelo Polinorte, que é a representatividade pela cidade aqui, que temos com um convênio dos municípios do Norte com o SUS. Doutor João, eu sei que o senhor é um visionário, né? Já há 15 anos aqui, o senhor, né, começou trazendo esses procedimentos, ampliando cada vez mais o leque de procedimentos, tentando oferecer, inclusive pelo SUS, com relação ao coração, nas cirurgias cardíacas e tudo mais. Temos agora, graças a Deus, né, a questão da cirurgia cerebral, que é muito complexa, a gente sabe disso. Agora é sonhar em ampliar esse leque cada vez mais, né? Sim, é o que eu falei. A gente só consegue crescer com adesão de novos profissionais e qualidade. É o que eu falei, super especialistas, médicos muito especializados, igual tem a doutora Mariane Boechat também, que vem a ser a irmã do Dr. Pedro, que ela é uma especialista só de mama. Então, ela com a formação dela toda no INCA, no Rio de Janeiro, então ela só faz mama. Então, a parte de ressonância de mama, é muito específico, de né? Ultrassom de mama e tomossíntese de mama, que é uma tomografia, que é o terceiro aparelho do estado, que ele faz a mamografia e com 30 segundos a mais consegue-se fazer uma tomografia da mama, aumentando em 30% a detecção de tumores de mama. Então, é outro diferencial que nós temos. E para o desafio que nós temos, né, de tantas doenças, nós estamos vendo imagens aí, né, dos meninos, né, dos jovens lá. O Yuri, né, doutor Pedro? Eu vejo que o doutor Pedro fica orgulhoso em ver, né? Acho que para o médico é uma satisfação enorme, né, ver o paciente recuperado. Se existe sensação melhor, eu desconheço. Esse jovem, gente, é porque a reportagem é um pouco longa, o nosso tempo é curto, né? Ele relata aí, né, que começou a sentir uma dor de cabeça, o doutor Pedro vai poder falar melhor que eu, a mãe está ali muito emocionada também, e foi levado para o hospital já assim, já apagado já, né? Sim, e a nossa luta foi essa. O fluxo sempre andou assim, esses pacientes chegavam ao hospital geral, pediam vaga para a Vitória, e a máxima para a gente é tempo é cérebro. Muitas vezes esses pacientes eles não tinham tempo para poder chegar lá.
ou evoluíam a óbito, ou por muitas vezes chegavam já com muitas sequelas. Então o Yuri foi um caso simbólico, falei, não, ele vai ficar, a gente tem condição de fazer. Ele tinha um tumor, né, na cabeça? Tinha um tumor nessa parte posterior, apesar de ser um tumor benigno, um tumor extremamente complexo, uma cirurgia de muitas horas, e ele tá ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus. Se a gente puder recuperar aí, minha gente, só o relato, eu achei emocionante o que a mãe disse lá, né? Ela realmente muito grata pelo filho ter sido salvo. Ele corria risco, né, doutor Pedro? Tinha um risco grave, muito sério ali, né? Chegou em risco de vida. Se a gente conseguir, a gente vai ouvir o relato dela, bastante emocionada, a mãe do Yuri, morador do Palmital. Eu tinha perdido minha irmã com 1 ano e 2 meses de câncer de mama. Em 2 meses eu tinha perdido meu pai, né, que ele sofreu um AVC, né? E depois essa bomba, né, com o Yuri, né, com esse tumor no cérebro, né? E foi um choque para mim, mas naquele momento ali eu me mantive firme o máximo que eu pude, né? Hoje eu choro, assim, cheio de emoção, né? Porque o que eu fiquei presa naquele dia, hoje eu me expresso assim, mas é lágrimas de felicidade, né? Pelo meu filho estar comigo nesse momento, né? A situação da mãe. E essa cirurgia, gente, para você que está em casa, ligou o televisor agora, foi feita aqui em Linhares. Uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro, como explicou o doutor Pedro. E o outro caso é do Henrique, que tinha um câncer cerebral, né? Exatamente. O Henrique tinha uma lesão de caráter maligno, por isso um câncer, uma lesão que cresce muito rápido. Ele já tinha sido submetido a uma outra cirurgia e já tinha sido desacreditado pela outra equipe. Enfim, ele me procurou e eu disse, Henrique, olha, os riscos são imensos, mas eu acho que você é um paciente muito jovem e eu acho que com essa cirurgia você vai viver mais do que 2 meses. Ele está aí há 8 ou 9 meses, não me recordo, quase 1 ano já, batendo um bolão. Eu acho que é isso que dá mais satisfação a quem é formado médico, né? Quem é da medicina, porque é uma alegria enorme ver um paciente recuperado, né, doutor Ricardo? Sim. Imagino que é uma satisfação muito grande. Com certeza. É uma vitória pra gente, então a gente fica bastante satisfeito e feliz quando isso acontece. Poxa, que bacana, gente. São relatos de pessoas, de linharenses, né, que passaram por cirurgia. Essas 2 cirurgias específicas foram feitas com o corte no crânio, né? Não tem o tradicional, né, doutor Pedro? Sim. Mas o assunto que nós trouxemos hoje aqui é de uma cirurgia mais moderna. Obviamente que ela não serve para todos os procedimentos, né? Não. Hoje em dia a gente trabalha com quase todas as possibilidades cirúrgicas cerebrais. São 3 vias, né? A parte tradicional, que é o corte aqui no crânio. A parte agora transnasal, que foi essa do último sábado, né? E a parte endovascular, que é a equipe da Unicor, que a gente consegue fazer algumas lesões vasculares dentro do vaso, né? Como o doutor João mostrou. Aqui, né? Então, dependendo da doença, nós temos essas 3 armas para a gente poder atacá-la de formas diferentes, né? Olha que bacana, gente. Olha, um rápido intervalo, o nosso último intervalo do nosso programa. Nós voltamos já com o Bate-Papo das 6, hoje trazendo para você um assunto importantíssimo, saúde, falando sobre cirurgias complexas, né? Já realizadas aqui em Linhares e o melhor de tudo, através do Sistema Único de Saúde. A gente precisa agora ampliar esse rol de cirurgias, né? Através do SUS, porque a gente sabe que é onde está a maior demanda de pessoas que procuram atendimento de saúde. É um instantinho só, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Bate-Papo das 6. O assunto é saúde, cirurgias complexas realizadas aqui em Linhares. Já no início do nosso terceiro e último bloco, vamos aos nossos telespectadores, né? O pessoal está mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 996224547. Boa noite, meu nome é Rodrigo César Júnior. Eu só venho aqui hoje para agradecer ao doutor Pedro, que pelo que ele fez pelo meu sobrinho. Ele foi dado como apenas 3 dias de vida, né? Tinha apenas 3 dias de vida. 3 meses, desculpa. O doutor Pedro operou ele e já faz quase 1 ano que ele está entre nós, graças a Deus, e muito bem. Muito obrigado, doutor Pedro, por ter trazido vida, esperança e alegria à minha irmã, a mãe dele, né? A mãe do rapaz que foi operado, e a toda a nossa família. O Senhor não sabe o quanto o seu trabalho transforma a vida das pessoas. Deus te ilumine, doutor Pedro. Olha aí, tá vendo? Amém. A nós todos. Vocês, né? Não sabem o quanto vocês
transformam a nossa vida. Isso nos faz muito bem. Que maravilha, né, gente? Ver as pessoas, né? Esse reconhecimento, porque realmente eu imagino você ser diagnosticado pelo médico, você só tem 3 meses de vida, né? 2 meses de vida, bate um desespero na família toda, né? Sim. E muito disso, às vezes, pela falta de um diagnóstico mais preciso também, né, doutor João? E às vezes, não é que o profissional se equivocou, às vezes é o diagnóstico que ele tem ali que não é tão preciso, né, doutor Ricardo? Sim. Às vezes o exame que você tem disponível não é capaz de diagnosticar aquilo, mas agora com esses novos equipamentos chegando, o médico vai ter um arsenal terapêutico muito maior para fazer esse diagnóstico. O diagnóstico tem que ser preciso para fazer a intervenção correta, né? Tem. Eu acho que, como eu falei, esse grupo só está podendo fazer isso hoje com o apoio das instituições em que a gente está. Parabenizar o provedor, a direção do Hospital Rio Doce, o senhor Alice, que é um provedor de saúde. Ele dá a oportunidade da gente fazer isso, né? Visto que eu acho que é o empenho hoje do Ministério da Saúde em viabilizar novamente as Santas Casas, né? Estão todas passando dificuldades financeiras gravíssimas, né? É verdade. Porque no final a questão é financiamento, né? Então o que se paga hoje pelo SUS é muito pouco. Mas assim, eu acho que o profissional que está na nossa área tem que ter ideal, tem que ser um idealista de acreditar e de estar fazendo bem, né? Então, se ele acreditar que ele pode fazer aquilo, então eu acho que a gente nunca pode parar de sonhar e de ter uma perspectiva do que a gente pode melhorar. Então, isso que nos leva todo dia a estar nos especializando, de não estar parando, indo para conhecimento, né? Congressos, trazendo congressos para a gente capacitar a nossa equipe toda. Então é todo mundo se envolvendo de uma forma positiva. Hoje a gente faz parte de um grupo muito grande, hoje um dos maiores centros de pesquisa do Espírito Santo. Nós somos chamados para participar junto com o Einstein, com o Sírio, com o INCOR, Dante Pazanese, para fazer parte desse tipo de pesquisa. A gente acabou de terminar um trabalho agora que vai ser apresentado no maior congresso mundial de cardiologia intervencionista em São Francisco, em que são 10 temas, né, de trabalhos de destaque, e nós fazemos parte como o maior inclusor do Brasil nesse centro. Então, um centro nós, novamente do interior fazendo parte nessa questão de pesquisa. E nós temos um time, que nós somos um time, cada um com a sua especialidade, e os membros, né? A neurocirurgia é uma equipe junto com o Dr. Ângelo, o Dr. Ricardo está chegando agora para agregar mais. E o nosso time, como eu falei, existe o Dr. Tarcísio, Dr. Rafael, Dr. Sérgio, Dr. Botelho e doutor, eu já falei, em que nós temos que fazer uma coisa funcionar muito bem, porque nós temos patologias que não esperam, que são patologias de emergência. Assim como de vida ou morte, no caso do Dr. Ricardo, hoje, um paciente com aneurisma de aorta, uma dissecção de aorta, se esse paciente vier a ter a chance de esse paciente vir a falecer, é muito grande. Então, se nós tivermos a disponibilidade, como nós temos hoje, dos materiais disponíveis, em 1, 2 horas, a gente colocar esse paciente na sala de hemodinâmica e tratar, liberar a prótese e fechar essa rotura, ou aonde se rasga a aorta, a gente salva a vida desse paciente. Assim como no AVC, no caso do Pedro e do Ângelo, que a gente consegue, se for um caso de um aneurisma, de tampar esse sangramento, de fechar com molas ali, né? E no caso do AVC isquêmico, que se tem um trombo que migra para o cérebro, a gente tem que tirar aquele trombo. E a outra parte é, infelizmente, o que aconteceu hoje, né? A gente acaba vendo isso todo dia, uma pessoa famosa, o jornalista Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim teve morte súbita, infartou e veio a falecer. Se ele tivesse feito uma prevenção mais
audaciosa. Você vê, tem exames que, como a angiotomografia de coronárias, que mostra aquele paciente que tem as placas nas artérias e tal, ele poderia ter evitado esse evento agudo, né? Mas caso ele tenha esse evento e ele chegue no hospital, qualquer um desses eventos que eu citei, chegue no Hospital Rio Doce hoje, que é que disponibiliza todo esse aparato, a chance dele de sobrevivência é muito grande. E livre de sequelas, que é muito importante, porque você ser sequelado é um grande problema às vezes. É um transtorno muito grande. E uma briga nossa, eu acho que são especialidades que se complementam, né? O Dr. Ricardo, agora a gente está fazendo um projeto para o SUS, para a Secretaria de Saúde Estadual, para tentar credenciar essa parte de aorta, né, que são as dissecções de aorta, aneurisma de aorta, para tentar poder fazer pelo menos os casos de emergência, e também um novo projeto para conseguir isso pelo SUS, a parte de AVC, tanto do hemorrágico quanto o isquêmico, porque nós temos um centro hoje de neurologia que funciona também, Hospital Central. Imagina o transporte, imagina a pessoa que mora no extremo norte do estado com um AVC, um problema desse, tem que ir para Vitória. Não dá tempo. Acho que o Pedro pode... doutor Pedro, esse tempo é precioso. Tempo é cérebro. Esses pacientes têm do início de cada sintoma até a gente poder fazer algo definitivo 4 horas e meia para fazer um remédio, e até 6 horas para a gente fazer esse caso pela endovascular. Invariavelmente, a grande maioria dos casos, eles não conseguirão chegar até Vitória. Então a gente tem tecnologia, tem uma equipe capacitada, tem uma hemodinâmica, como o Dr. João falou, muito bem paramentada. Então esses pacientes têm que se conscientizar que nós temos condições de resolver todos esses casos por aqui. Gente, é para isso que nós precisamos lutar, né? Precisamos cobrar aí dos nossos governantes, a gente ampliar esse rol de procedimentos, né? Através do SUS aqui para a nossa região. A gente tem uma demanda enorme de saúde aqui no município de Linhares. Tudo que acontece em termos de saúde na região norte do Espírito Santo hoje, região noroeste inclusive, extremo norte, pacientes inclusive da Bahia, né, sul da Bahia e Minas Gerais, desemboca aqui em Linhares. Então, se a gente não tiver esse aparato através do SUS aqui, realmente a situação é complexa. E a gente sabe que nas capitais, na Grande Vitória, isso já está um sufoco lá, não tem condições, né? E a gente precisa realmente ampliar. O assunto realmente é muito importante, a gente precisaria de mais horas para fazer esse bate-papo, porque vai rendendo uma discussão muito ampla, mas o nosso programa já está chegando ao final, doutor João, infelizmente. E assim, é só para lembrar que quando a gente fala de comemoração também, nós já, esse ano, com os 15 anos de funcionamento da Unicor, então, 15 anos esse ano. Nós estamos com mais de 30 mil pacientes atendidos por intervenção cardíaca, seja cardíaca, neurológica, no Espírito Santo. Então isso nos orgulha muito. Há 15 anos atrás nós começamos e são 30 mil pacientes atendidos, mais de 30 mil pacientes, na verdade, atendidos aqui no Espírito Santo, e isso nos orgulha. E muitos deles foram atendidos pelo SUS, e que esses pacientes não teriam uma segunda chance de procurar assistência. Pois é, a saúde, o município de Linhares deve muito, tem que realmente agradecer o trabalho e esse empenho, né, desses profissionais. O Dr. Ricardo está chegando agora, né, à cidade, e tenho certeza que veio atraído exatamente por essas condições, né, doutor Ricardo, favoráveis, né? Com certeza. O ambiente, ele é o principal fator para a gente conseguir trabalhar com a qualidade que a gente deseja. Então, a gente tendo essa oportunidade de fazer uma medicina de qualidade em Linhares, de botar coisas que não acontecem nem em grandes centros em outros estados, dentro da cidade de Linhares, a gente fica bastante satisfeito e orgulhoso de trazer isso para cá. Com bastante esperança de que a saúde melhore bastante nesses anos. Doutor Pedro, o sonho de cada um de nós brasileiros é ter um hospital completo em cada cidade, pequena cidade que seja, né? Mas a gente sabe que essa realidade está um pouco distante, mas que a gente consiga ao menos expandir, né, para as regiões referências, aqui no nosso caso Linhares e outras cidades, para que a gente possa atender melhor a população vizinha, né? Exatamente, existe esse sonho, é um sonho que eu tenho de poder oferecer, nós temos, né, oferecer um serviço de alta complexidade
para o SUS. E digo que a cada dia que passa, esse sonho se torna mais palpável, se torna mais próximo de uma realidade. Eu tenho certeza que com o tempo, com o nosso trabalho, a gente chega lá. Se Deus quiser. O Dr. João já vai sair daqui correndo, porque ele tem um encontro agora à noite, né, Dr. João? Ó, gente, é um treinamento, né, Dr. João? Isso mesmo? Uma reunião com profissionais para falar exatamente sobre morte súbita, né? Sobre isso é o Dr. Alberto de Paula, que é o nosso especialista na parte de arritmologia, e para falar principalmente para os profissionais hoje das academias, para orientar o que deve se fazer, né? Então, caso venha a ter um evento desse, como evitar, então isso é uma coisa de medicina. A gente resolve muito dos problemas com informação. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo aqui, dando essa oportunidade da gente expor o que se tem disponível. Quando se tem o problema, não adianta parar, ficar em casa, achar que aquilo vai passar, vai melhorar. Procure o hospital, porque se você tiver um agravamento do seu quadro, você está dentro do hospital. A sua chance de ser ressuscitado, de ter um salvamento, é maior. Então, a questão é o seguinte: orientação, tendo o problema, vá para o hospital. Lá você vai ser direcionado. Tempo, né? Não perca, porque essa hora, vou esperar essa dor passar, ela não passa. Gente, pois é, nós vamos retomar o assunto saúde. Toda semana nós vamos abordar o tema saúde, trazendo um assunto específico. Esse assunto que o senhor citou aí de academia, morte súbita, e enfim, a morte súbita pode ocorrer em qualquer ambiente, mas a questão academia é um fator realmente, assim, tem visto muitos casos, né? Sim. De pessoas jovens, inclusive, nós tivemos recentemente em Linhares, um jovem de 23 anos que morreu numa esteira de academia, um jovem, né, de físico avantajado, forte, enfim, e é um assunto que a gente precisa retomar. O nosso programa já está terminando e eu quero agradecer aqui aos convidados dessa noite, de lá para cá, o doutor Ricardo, né? O doutor Ricardo Perrone participou conosco do segundo bloco para cá. Doutor Ricardo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bem-vindo a Linhares, tá bom? Muito obrigado. Doutor Pedro, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui. E doutor João, de casa, está sempre bem-vindo aqui, todos vocês, tá, doutor João? Obrigado pela presença. Eu agradeço, e o quanto a gente puder contribuir para informar a população e disponibilizar o que há de melhor na medicina, isso para a gente, nós pode ter certeza que a gente tem isso como uma meta de vida, de sempre estar fazendo o melhor e proporcionando para as pessoas que não têm condição, às vezes, de estar arcando com isso. Muito obrigado a todos vocês. Nós, linharenses, é que ganhamos, né, com tudo isso, a evolução, a cidade que cresce economicamente, a gente tem aí o nosso aeroporto, já está saindo do papel, né? Muito em breve deve ser inaugurado, as rodovias, enfim, as empresas que estão chegando, e o serviço de saúde também tem que ser à altura, né? E a gente vê esse crescimento também, isso nos alegra muito. Quero agradecer você que participou pelo nosso WhatsApp, 996224547, pode deixar inclusive sugestão de assuntos aqui para o nosso programa. E lembrando que no programa desta quinta-feira, o programa inédito, nós vamos falar sobre a festa do Pontal do Ipiranga, o Forró do Pontal, que vai trazer muitas atrações durante o final de semana, já começa na sexta-feira. Nós vamos receber aqui os integrantes, né, presidente, vice-presidente da Associação de Moradores do Pontal do Ipiranga e o secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ivan Salvador, para um bate-papo muito legal, movimentando o nosso principal balneário no litoral linharense. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Acompanhe a nossa reprise nesta manhã de quinta-feira, de 6 às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência. TV Cine Linhares, seu canal local.